Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Estou fazendo um vídeo aqui em um local adaptado hoje, falando um pouco mais baixo. A galera aqui tá toda dormindo ainda. E vamos conversar sobre futebol. Hoje é aquele dia que os torcedores do Palmeiras acordaram aí, alguns cheios de esperanças, outros apreensivos em virtude de tudo que aconteceu na última semana, outros talvez entendendo um possível título do Campeonato Brasileiro como talvez um prêmio de consolação, mas na minha opinião, não, tá? Na minha opinião, não. Se você perguntar Brasileiro ou Libertadores, sempre eu vou querer Libertadores. Então, para mim, isso não é um prêmio de consolação. Por todo o investimento feito pelo Palmeiras, isso também é uma obrigação. Vocês entenderam a diferença? Não é prêmio de consolação, é uma obrigação. Talvez tem palmeirenses que não concordem comigo, tudo bem? Mas na minha visão, por tudo que o Palmeiras mostra, permanência técnica, enfim, tudo que foi construído esse ano, nessa temporada, não é a consolação. Ah, mas ganhamos o Brasileiro, perdemos a Libertadores, mas tá bom e tal, não. Um é tanto obrigação quanto o outro. A Libertadores talvez seja uma obsessão. Campeonato Brasileiro, uma obrigação. Somos o líder, temos que defender a liderança. A gente não precisa passar ninguém, a gente não precisa fazer nada além do que vencer. Como se fosse simples, mas não é. Sabemos que não é. E nós vamos comentar aqui sobre o jogo de ontem, vamos falar sobre alguns bastidores também, que acabaram se aquecendo no pós-jogo de ontem, entre Fortaleza e Flamengo, e também vamos falar quais são as nossas expectativas para um difícil jogo hoje contra o Cruzeiro. Roda essa vinheta aí e bora começar esse vídeo que, meu amigo, hoje o Campeonato Brasileiro pega fogo. E meus queridos, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros ali da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal. Tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho. Na Tribo da Sorte, você tem uma inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. Isso significa que você pode estar nos bolões participando lá da Tribo da Sorte sem precisar organizar nada. Tudo feito de forma automática. Tu não precisa ficar indo atrás de lista de gente para ajudar você, ó, vamos participar do bolão, isso e aquilo. Não, na Tribo da Sorte é tudo automático e tem recurso também de tecnologia. Ele vai selecionar os números que foram mais sorteados em toda a história das premiações e vão começar a montar, a elencar conjuntos numéricos, o que vai melhorar muito a sua probabilidade de ganhos, beleza? Então, ó, clica no link fixado ou no QR Code aqui, chama o pessoal lá da tribo, vai abrir um chat, pede o cupom lá do canal Opina Porco e se divirta numa plataforma muito segura e intuitiva. Tribo da Sorte, galera! Tamo junto. Primeiro eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu tava vendo um vídeo, esse vídeo saiu lá no GE, de uma torcedora que estava com a camisa do Fortaleza, e essa torcedora, ela desce ali a arquibancada e ela vai até um torcedor que tá à frente. Esse torcedor, ele tá com uma camisa preta, tá sentado ali com uma camisa preta. Ou seja, ele não tá com ele tá com uma camisa igual essa, assim, neutra, de clube nenhum. E ela começa a exigir que o cara deixe o setor. Porque, de acordo com ela, o cara é um torcedor rubro-negro, que está ali, na visão dela, infiltrado num espaço que não é dedicado a torcedores rubro-negros. Então ela começa a falar com ele de uma forma muito incisiva, gesticulando, né, de uma forma agressivamente, verbal, no contexto verbal, e o cara fica meio assim, obviamente que sem graça, diante de toda a situação, dá ali um sorriso, né, pra tentar meio que tipo ironizar, ela fica ali em cima do cara, Galera, eu já vi situações de pessoas, às vezes, de camisetas neutras, serem convidadas a se retirar dentro de grandes estádios do futebol brasileiro.
Isso é um completo e total absurdo. Porque se você é um torcedor rival e você vai de uma forma descaracterizada até um estádio de futebol e permanece de maneira discreta, só ali de boa, sentado assistindo o jogo, da maneira que aparentemente o rapaz estava, cara, tu pagou por aquele ingresso. Tu pagou para estar lá. Você não tá provocando os torcedores ao lado. Você não tá ecoando hinos e cânticos da equipe rival. Você não está nada que seja ali de forma ofensiva e que mostre ali que você tá fora do contexto do setor que você está no momento alocado. É um absurdo esse tipo de atitude. É uma atitude cafajeste, é uma atitude canalha. Você querer expulsar. Ô, garota, você não é dona do estádio. Você não comprou o estádio. Da mesma forma que você pagou pra estar aí, o cara também pagou pra estar aí. O cara tá com uma camiseta neutra. O cara não tá com camiseta de torcida organizada rival. O cara não tá com camiseta de equipe rival. Às vezes o cara não é torcedor do Fortaleza. Ó, meus amigos, vamos lá. Quantas vezes talvez você já foi num estádio com um parente, um colega e tudo mais, assistir um jogo e você não era torcedor de nenhuma das duas equipes? Uma vez o meu pai foi comigo em Palmeiras e Botafogo do Rio de Janeiro. Num jogo que teve. Meu pai não é torcedor do Palmeiras. Meu pai foi neutro. Eu fui caracterizado, né, com a camisa do Palmeiras e tal. Meu pai foi neutro. Sentamos ali na arquibancada e lá ficamos. Quando o Palmeiras marcou o gol ali com o Kleber Gladiador, eu comemorei e tal. Meu pai ficou na dele tranquilo. Agora, peraí. Só por causa disso, a pessoa acha que tem o direito de sair, chegar e exigir que a pessoa vá embora? Ah, irmão. Em que mundo vocês estão vivendo? Em que mundo que vocês estão vivendo? Em que mundo que vocês estão vivendo que o dinheiro de vocês dão o direito de fazer isso? Em que mundo que vocês estão vivendo que o dinheiro de vocês vale mais para você exigir que o outro que pagou também pelo ingresso saia de lá? Numa teoria da conspiração de que o outro não seja um torcedor do Fortaleza. E se ele for um torcedor com um perfil mais discreto? E se ele estiver acompanhando um torcedor do Fortaleza? E aí, qual que é o problema dele sentar para assistir um jogo de futebol com uma camiseta neutra? Isso resume a vida inteira dele? Sendo ou não um torcedor? Atitude ridícula dessa moça aí que passou uma vergonha e ainda foi filmada. Essa atitude dela. Uma atitude ridícula. Eu teria vergonha de ser filmado numa situação dessa. Passar um exemplo desse para todo mundo. Eu teria vergonha disso. É umas coisas, cara. Olha, vou te contar, viu? Tem que ter paciência. E meus amigos, vamos lá. O que o Abel vai fazer hoje? Ó, eu coloquei em uma inteligência artificial para ela fazer análise com base em todo o histórico do Abel Ferreira no Palmeiras. Qual decisão o técnico do Palmeiras tomaria? E sabe o que a inteligência artificial me trouxe? Que o Abel vai entrar com o time principal. O Abel vai entrar com o melhor que ele tem. Porém, existem alguns jogadores que estão com desgaste. Então ele vai fazer algumas mudanças pontuais, poucas mudanças. A inteligência falou que seria poucas mudanças. Mudanças muito pontuais mesmo, mas que ele iria com o elenco que ele tem de melhor para o jogo de hoje. E na boa, galera, sendo muito sincero com vocês, ele tem que ir com o elenco que ele tem de melhor. Eu acho que ele precisa ir com o elenco que ele tem de melhor. A gente sabe da dificuldade do jogo de hoje, a gente sabe da qualidade técnica que existe do outro lado. É um técnico que consegue fazer boas leituras, ele já provou isso várias e várias vezes. E tem um outro fator agravante para o jogo de hoje, eu considero agravante. O Cruzeiro não é aquele time que está em 10º colocado na tabela, 12º colocado. O Cruzeiro é uma equipe que quer ficar no G4. O Mirassol, campanha maravilhosa inclusive, venceu ontem. O Mirassol venceu ontem, então o Cruzeiro ele tem que ficar esperto. Porque ele pode, eventualmente, perder essa 3ª colocação que ele está hoje, até mesmo para o Mirassol. Porque nós temos ainda 10 rodadas que irão acontecer. Então, é muito importante que o Cruzeiro também tenha um resultado satisfatório no jogo de hoje. Então, nós não estamos indo lá
contra um adversário que já garantiu a vaga na Libertadores, tá tudo certo, os caras já estão ali, né, em velocidade de cruzeiro, já tão tranquilo, em ritmo, como diria o Silvio Santos, em ritmo de festa. Não. A gente encontra hoje um adversário que também pode perder posições, um adversário que também tem as suas ambições e os seus desejos na competição. Então é muito importante que o Palmeiras hoje performe bem. Outro detalhe, pessoal, o Palmeiras não viaja. Palmeiras não viaja. O jogo vai ser em São Paulo. Estamos jogando hoje no domingo. Segunda, terça, quarta para se recuperar. O jogo é só quinta-feira no final da noite. Então nós temos uma margem boa de recuperação. Na minha opinião, o que a inteligência artificial falou é isso. Nós temos que ir com o time que nós temos de melhor. Com o time que é produtivamente mais ofensivo. E eu já vou puxar um paralelo com o jogo de ontem do Flamengo. O que faltou no jogo de ontem do Flamengo? Vamos lá. No segundo tempo, dos 20 minutos, 15 minutos para frente, o Flamengo começou a pressionar o Fortaleza. Os últimos minutos do Fortaleza, o Fortaleza ele foi pressionado pelo Flamengo. Só que faltava um poder de finalização do Flamengo. Faltava o Pedro, aquele cara disruptivo que consegue encontrar oportunidade onde parece que não tem mais jeito. Então, quando o Flamengo perde o Pedro, que sofreu a lesão, o Flamengo acaba perdendo um potencial ofensivo muito, mas muito grande. O Pedro é um potencial ofensivo muito grande da equipe do Flamengo. E toda vez que o Flamengo passa por esses intervalos sem o Pedro, o Flamengo sente dificuldade na finalização. O jogo de ontem ele foi um exemplo disso. Embora no segundo tempo o Flamengo melhorou do jogo ruim que fazia no primeiro tempo, do jogo ruim que fez no primeiro tempo, o Flamengo não conseguiu encontrar os espaços necessários, a transição necessária, a clareza necessária para finalizar. Em algumas bolas alçadas em área, ou às vezes em algumas bolas paradas, acabava desperdiçando isso também com finalizações ruins. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu acho que colocar o Juninho, sabe o Juninho que o pessoal fala, o Juninho xereca que o pessoal fala lá, colocar o Juninho no final do jogo, aos 42 minutos do segundo tempo, meu amigo, aí é você chegar pro cara e falar assim, irmão, ó, tá tudo ruim, tá uma droga, vai lá e faz um milagre, vai. Opere um milagre lá. Pô, o cara poderia ter tido mais minutagem. O Bruno Henrique vive um momento que ele mesmo falou pra câmera que ele não quer ser 9. Ele falou isso. Aí ontem ele veio, se retratou, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que quando a gente tiver o Pedro aí, eu também tinha entendido dessa forma, né? Que ele estava fazendo ali uma referência direta ao Pedro. Só que é um cara também que ofensivamente não tá performando bem, não. E ainda bem que ele não aceitou a proposta do Palmeiras, porque se ele estivesse no Palmeiras, meu amigo, com certeza estaria ali comendo o banco. Com certeza, porque ele não tá performando bem, não. Não está performando bem. Então, meus amigos, se a gente fica hoje sem Vitor Roque, se a gente fica hoje sem Flaco Lopes, nós vamos perder força ofensiva. E perder força ofensiva contra o Cruzeiro não é legal. Não é legal. Então, pra mim, hoje nós temos que entrar com o time que tem de melhor. Porque o jogo de hoje pode elevar nossa moral para o jogo de quinta-feira. Só que se a gente sofrer um revés hoje, fica aquele gosto amargo da frustração de novo. Embora nós não seremos ultrapassados pelo Flamengo. Então nós temos essa colher de chá. Temos ainda a chance de errar. Olha isso, hein? Olha isso, Abel. Nós temos a chance de errar ainda, cara. Nós temos a chance de errar ainda, que ainda ficamos em primeiro. Então, tem coisas boas conspirando e acontecendo pra gente. Mauro César detonou a partida do Flamengo de ontem. Constrangedor, vergonhoso e inexplicável. Assim pode ser resumido o que apresentou o Flamengo no Castelão. Muita posse de bola, pouca efetividade. Com enorme exposição aos contragolpes do Fortaleza, que venceu por 1-0. Uma conduta totalmente incompatível com a situação do time, que entrou em campo com a possibilidade de recuperar a liderança da Série A, pelo menos momentaneamente. Um aparente ensaio para o eventual fiasco na Argentina. Pegou pesado, hein?
Na primeira etapa, mais uma vez, os rubro-negros tiveram uma falta frontal e muito próximo da área do oponente. Novamente, o que se viu foi a total incapacidade do time nesse tipo de situação. Cobrança ridícula para variar. Não se pode esperar muito de um grupo de jogadores que vai a campo assim, para enfrentar uma equipe atolada na zona de rebaixamento e com poucas chances de escapar. E o que faz o treinador? Sem jogadores suspensos, poupados e lesionados, Felipe Luiz voltou a optar por um meio-campo vazio e exposto. Poderia ter alterado o time ainda na etapa inicial, mas não fez nem mesmo após o intervalo. Com 2 minutos, pediu a Luiz Araújo para aquecer e entrou aos 8, no lugar de Bruno Henrique. Então, pessoal, esse aqui foi um pouco da análise do Mauro, né? Na verdade, o Mauro César ele foi além também. Nas redes sociais aí, ó, ele fez críticas ao Samuel Lino. Lembra quando ele fez a contagem do Vitor Roque? Ó, Samuel Lino chegou ao Flamengo não faz muito tempo e já engrossa a lista dos atacantes que não tem coragem nem apetite para finalizar. Ele fez uma contagem também de quantos minutos e quantos gols. Igual ele fazia com o Vitor Roque. Lembra que ele fazia com o Vitor Roque? Até falava, uai, Mauro César toda hora fala do Vitor Roque, agora acabou a conta dele. Ele tá fazendo o mesmo com o Samuel Lino. Talvez seja para tentar ver se o cara desencanta, né? O Jorginho também, ele fez uma declaração do jogo de ontem. E eu achei, assim, até que uma declaração um tanto quanto, assim, óbvia. Que ele falou o seguinte, ó, não surpreende, porque todas as equipes que jogam contra o Flamengo parecem sempre fazer o melhor jogo do ano. Ô Jorginho, é sério que você se revoltou com isso? É sério que você ficou bravo e irritado com isso? Toda equipe que joga contra o Flamengo parece fazer sempre o melhor jogo do ano. Mas é óbvio, gente, você tem uma equipe que está na zona de rebaixamento, tá? Tem pouquíssimas chances de sair de lá. Pouquíssimas chances. As chances do Fortaleza não são nada boas. Vai jogar contra o vice-líder. Dentro da casa do Fortaleza. A torcida vai lá e coloca uma pressão, que a torcida do Fortaleza está fazendo uma pressão. Os atletas do Fortaleza já estão se enxergando jogadores da Série B no ano que vem. Você acha que o time não vai se dedicar para jogar com uma equipe tão tecnicamente aprimorada? Vocês acham que isso não vai acontecer? Então, assim, é meio óbvio. O Fortaleza vai dar o sangue. Eles sempre querem deixar algo a mais, porque é importante para eles o holofote do momento. Um jogador, às vezes de uma equipe como essa, a cabeça dele tá assim, ó, nossa, eu vou fazer uma partida boa, porque de repente alguma equipe me vê e joga uma oferta para mim. Olha que jogo, olha que partida que o jogador tal fez contra o Flamengo, velho. O cara foi muito bem no jogo. Não, eu vou jogar uma proposta para esse cara. Porque ano que vem ele já sabe que o time dele tá na Série B. Então, assim, Jorginho, cara, eu não acho que você falou uma coisa aqui que seja novidade. Para mim, isso aqui faz muito sentido. Realmente. Vocês esperavam o quê? Que vocês iam chegar aí e encontrar uma colher de chá? O Flamengo jogou de maneira tão intensa contra o Palmeiras e já tinha uma Libertadores na mesma semana e simplesmente ontem contra o Fortaleza, principalmente no primeiro tempo, faz uma partida com uma atuação muito baixa. Então, assim, talvez subestimaram o adversário. E aí, quando a gente subestima o adversário, acontecem coisas como essas. Por exemplo, na minha visão, o Palmeiras fez uma partida na marcha lenta também com a LDU lá. Subestimaram o adversário. Foram lá e tomaram um amasso. O Flamengo não chegou a tomar amasso, no segundo tempo até tentou se recompor, só que também não conseguiu, o que é mais importante no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro não é nem importante você amassar, o Campeonato Brasileiro é importante você manter os 3 pontos, tá? E agora a gente ganha aí um espaço, um caminho livre, uma avenida livre pra gente poder sair um pouco à frente. Se vamos conseguir ou não, eu não sei, só que o Palmeiras ele tem que entrar com uma postura totalmente diferente, virar a chave, ter atenção, faca no dente, sangue no olho e ir pra cima do Cruzeiro, porque não é uma equipe besta, não é uma equipe boba, não é uma equipe fácil de se enfrentar. O técnico deles muito inteligente, jogadores muito experientes e aprimorados. Então, ó, vamos ter atenção máxima hoje, beleza? Coloca aí nos comentários, tamo junto, valeu, falou, até mais, bom jogo pra todo mundo.